Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. Oi, tudo bem, pessoal? Meu nome é David Freitas, eu sou entusiasta sobre o estudo do comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. Minha missão aqui é fazer você seguir o seu coração. Hoje, pessoal, eu resolvi começar o vídeo lendo esse livro aqui do Arlie Cravo. Somos mais interessantes do que imaginamos. Eu vou ler um pedaço desse livro, um trecho desse livro, e a gente vai comentar um pouco aqui as ideias dele. Então, o título do trecho é Sutilização Emocional. A sutilização emocional é um processo muito saudável, que qualquer um pode instalar em sua própria vida. É mudar o padrão de densidade e qualidade emocional. Inicialmente, é um trabalho que exige percepção a cada instante, mas depois fica natural. Não é condicionamento, é uma mudança de hábito por opção consciente, a cada passo. O primeiro e mais importante passo é transformar irritabilidade em percepção. A cada contrariedade ou adversidade, exercitar a diminuição dessa irritabilidade, não pela repressão, mas trocando-a pela percepção, tirando o foco da irritabilidade e colocando-o na observação isenta da situação. Isso não vai fazer com que você se torne uma pessoa fria. Ao contrário, possibilitará que você escolha o seu padrão emocional a cada momento e não seja um mero passageiro dele. Assim, você estará cada vez mais apto para escolher seus nutrientes saudáveis do corpo e da alma, com mais percepção, tais como os alimentos que consomem, os livros que lê, as músicas que ouve, os entretenimentos que adota, os amigos que frequenta, a sua forma de religar-se à divindade e tantos outros mais. Nós podemos descobrir o padrão emocional do momento de vida simplesmente observando a qualidade e a intensidade das emoções que sentimos e que prevalecem no nosso cotidiano. Sempre há o que sutilizar, desdensificar. Aí resta trabalhar para diminuir essa densidade. Nunca é demais repetir. A meditação é ferramenta básica nesse processo. O ganho disso é que a pessoa sai da produção em massa da fábrica inconsciente de estresse, confeccionando paz personalizada sob medida, a paz da própria pessoa. Estresse vem de fábrica, paz a gente confecciona. Tem um outro trecho aqui que também casa muito bem com esse aqui sobre sutilização emocional, que eu vou ler para vocês. E o título do trecho é Bom Humor se Conquista. Quando vemos alguém saudavelmente, quase sempre de bom humor, não imaginamos o preço que custou àquela pessoa chegar nesse estado. Principalmente se não conseguimos estar de bom humor com a frequência que gostaríamos. O mais comum é pensar que o bem-humorado é um tanto insano, que não percebe as coisas como elas são, ou seja, ruins, chatas e desagradáveis. Sempre que não entendemos uma coisa, a tendência é nos projetarmos no outro para achar uma explicação. Equívoco garantido. Pouca gente sabe que o bom humor pode ser também fruto de um treino de vontade. Se você quer ficar de bom humor, comece a dar risada. No começo você vai achar isso sem graça, mas se persistir, a graça vai acabar achando você. E é nessa disposição ao treino, que consiste a sabedoria, que nos leva a aumentar o nível de nosso bom humor e, decorrentemente, da nossa saúde. A arrancada inicial desse trabalho pressupõe que a saúde da sua autoestima permita que você dê uma chance a você mesmo. É preciso se gostar. O bom humor é um privilégio que se conquista. Embora seja dois trechos diferentes, se conectam em um princípio ao qual a gente vai falar aqui no vídeo de hoje.
que é a questão da gente poder treinar o nosso mundo emocional, da gente poder sutilizar as nossas emoções, da gente conseguir se treinar de maneira a conseguir reagir melhor nas situações ou de uma certa forma, treinar os nossos sentimentos, o nosso emocional. A grande maioria de nós demora muito para descobrir, se descobre durante a vida, que a gente tem um certo poder sobre o nosso mundo emocional. Normalmente, gente, o que a gente pensa é que sempre algo de fora que está causando o nosso estado emocional, que a gente não tem como ter responsabilidade, que não tem como a gente mudar aquele fato, né? Que aquela situação externa desencadeia automaticamente um sentimento na gente e a gente não tem possibilidade nenhuma de mudar aquele sentimento, de focar em outra coisa. Então a gente acaba achando que a gente tem que ser refém o tempo todo do que nos acontece do lado de fora. Então, se acontece um aparente problema, se acontece uma adversidade na nossa vida, a gente acredita que a gente não pode fazer nada, que a gente não pode mudar o nosso estado emocional, que se acontece alguma situação aparentemente triste, dolorosa na nossa vida, que a gente tem que se contentar com aquela situação e viver segundo aquele sentimento, aquela emoção que emerge quando aquela situação acontece. Então, é mais ou menos como se quando acontecesse algo, a gente já tivesse um sentimento padronizado. Então, a gente não se permitisse sentir de outra maneira. Então, a gente meio que se padroniza, a gente meio que automatiza os sentimentos, não tem muita responsabilidade, não tem muita consciência do nosso mundo emocional. Então, qualquer coisa que venha de fora comanda o nosso mundo emocional, que é por causa da nossa falta de presença, de consciência, a gente não consegue fazer. E aí, gente, o que acontece? Além da gente sempre achar que o que a gente está sentindo é responsabilidade do mundo exterior, é muito comum que em vários momentos durante a nossa vida e durante, né, a vida de outras pessoas, momentos específicos da história, que a gente seja pego por uma comoção social, que a gente seja pego por sentimentos impostos. Ou seja, que durante um período muito específico, às vezes com algum problema que aconteceu na sociedade, você seja convidado a ter uma postura de raiva, a reclamar, a brigar, a falar mal de uma situação, a focar na sombra daquela situação, né? A ter uma visão pessimista durante aquela situação, perante a vida. E aí a gente acha que a gente tem que seguir o bonde, né? Que a gente tem que seguir aquele sentimento. Pelo fato de todas as outras pessoas também estarem sentindo o mesmo, que a gente é obrigado a sentir o mesmo. A gente nem muitas vezes reflete se aquilo faz muito sentido, a gente não reflete sobre a situação, a gente não se pergunta exatamente o que a gente sente, né, na singularidade, na individualidade, o que a gente sente sobre aquela situação. A gente não se permite fazer isso e aí a gente já toma aquele sentimento imposto e já começa a sentir ele igual todo mundo. Então, quando a gente tem um evento muito grande na sociedade, é muito comum que a gente se pegue conectados a sentimentos que foram impostos pela sociedade de fora na gente. E ao mesmo tempo que a gente também tem esses sentimentos impostos pelas situações que acontecem fora da gente. Então, se alguma situação triste acontece, a gente não pode ficar feliz, a gente não pode agradecer pelo aprendizado, a gente não pode focar na luz. A gente tem que dramatizar, a gente tem que fazer uma cara de triste. Não importa o que a gente esteja sentindo, não importa como a gente veja aquela situação, se a sociedade ali ela percebe aquela sua situação como triste, você tem que fazer uma cara triste. Se a sociedade entende aquela situação como raiva, como revolta, você tem que se revoltar. Porque se você não se revoltar, então você está conectado ao outro lado, quer dizer que você está concordando com aquela atitude. Então você tem que se revoltar, você tem que se indignar, você tem que ir ali e brigar com aquela situação e entrar naquela comoção social, naqueles sentimentos impostos e brigar igual todo mundo, para a sociedade poder perceber que você é uma pessoa do bem, que você é uma pessoa certinha, né? Então a gente vive a nossa vida
sem o controle das nossas emoções, sem qualquer percepção se o que a gente está sentindo é imposto de fora, se ele é causado por uma situação de fora, se é falta de treino nosso, se é falta de autoconhecimento, se aquele sentimento que emerge na gente é pela nossa falta de maturidade emocional. Então, a gente vive sendo refém das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Então vem uma raiva, a gente já age através da raiva, a gente não consegue refletir, a gente não consegue entender de onde a raiva veio, onde ela começou, qual foi o motivo dela, a gente não vasculha, a gente não tem esse ímpeto. Porque também a sociedade, ela não fala sobre isso, né? Ninguém fala pra gente que a gente pode, numa situação adversa, olhar para a luz, que a gente pode, num momento de raiva, se perguntar de onde veio a raiva. A gente não é falado isso pra gente, a gente não lembra disso. Então a gente vive sendo passageiro, a gente vive sendo refém dos nossos próprios sentimentos. Então, muitas vezes, quando a gente conhece alguma pessoa que tem uma maturidade emocional, tem inteligência emocional, é uma pessoa que parece que está sempre de bom humor, né? Como nesse trecho do livro falava, ou que a pessoa estava sempre alegre, ou que ela sempre parecia estar de bem com a vida, sempre serena, sempre calma e mansa, a gente acha que a pessoa já nasceu assim. A gente acha que não teve nenhum tipo de treino da parte da pessoa. A gente acha que foi um milagre que Deus fez, foi uma habilidade que Deus deu para ela e não deu para nós. E que aí a gente não pode cultivar, a gente não pode treinar essa habilidade. Só que muitas vezes, gente, as pessoas que a gente vê de fora e que a gente vê um bom humor que está sempre presente, mesmo nas situações adversas, as pessoas que a gente vê que mantêm a serenidade, mesmo em situações de extrema gravidade, normalmente essas pessoas, elas treinaram ao longo da vida delas a sutilizarem os próprios sentimentos, a não se identificar com a sombra, a não se identificar com o problema. Então, que muitas vezes a gente pode olhar de fora e falar que a pessoa ou ela é abençoada, ou ela já nasceu assim, que ela não tem mérito, ou então falar que aquela pessoa ela é uma pessoa alienada, né? Ela não está vendo a sombra. Na verdade, muitas vezes é uma visão equivocada da gente sobre a pessoa, porque a gente não sabe o treino que aquela pessoa fez na vida dela, as situações que ela teve que passar, né, no passado dela. Muitas vezes foram situações muito graves que fizeram com que ela criasse essa resiliência. Então a gente olha para a conquista emocional das outras pessoas, para o trabalho interno das outras pessoas, e a gente olha isso como uma coisa que foi dada de graça, como se ela não tivesse que se empenhar, que treinar, que criar resiliência da mesma forma com que a gente está querendo criar. Então a gente acha que é na base da sorte. De forma proporcional, a gente acha que a gente não tem essa capacidade de criar resiliência, de manter uma postura serena, uma postura de bom humor perante as adversidades. E quando a gente entra no mundo do autoconhecimento, essa é uma das coisas mais interessantes, porque a gente entende que a gente não precisa ser refém dos nossos sentimentos. E se na nossa vida diária a gente está sempre acometido de sentimentos muito densos, de sentimentos muito desagradáveis, sentimentos não saudáveis, né, que fazem com que a gente se sinta mal, se sinta desconectado da vida, se sinta triste, a gente pode treinar para mudar esses sentimentos, porque a gente está muitas vezes habituado com um padrão de sentimentos mais densos. Então a gente aprendeu a reclamar de tudo, a falar mal de tudo, a focar na sombra de tudo. A gente se treinou durante um longo tempo a focar no mal e a sentir sentimentos ruins. Então pra gente acabou sendo muito habitual sentir raiva, sentir tristeza, e sentir amargura, e sentir remorso, e sentir culpa, que não eram que são sentimentos, emoções que existem, que a gente tem que aprender a lidar sim, mas que não precisam estar presentes o tempo todo na nossa vida. Porque se elas estão majoritariamente na nossa vida e as outras mais positivas não estão presentes, isso revela um estado de doença emocional. Então não é um estado saudável.
Se o tempo todo a gente está sendo sempre conduzido por sentimentos mais densos, sentimentos não saudáveis, sentimentos negativos, então ali está revelando um padrão de emoção, um padrão de sentimentos não saudável. E aí a gente pode atuar nesse padrão de sentimentos, de emoções, e mudando de pouquinho a pouquinho o padrão que a gente segue de emoções. Então a gente deixa de ter emoções tão densas, emoções que nos fazem mal, emoções que nos trazem doenças, e começamos de pouquinho a pouquinho a focar na luz das situações, a olhar as coisas com um olhar otimista, a focar na gratidão, focar na alegria, não dar muita atenção para reclamação, para ver sombra das coisas. E aí a gente vai treinando, assim como a gente treina os nossos pensamentos, a nossa mente, a ter um olhar mais positivo perante a vida, a gente também consegue ter esse mesmo treinamento no campo emocional. Muitas vezes, gente, a pessoa ela vive a vida dela, há vários dias da vida dela, um período muito grande da vida dela, com um desânimo muito grande, com um desgosto muito grande da vida, porque ela se habituou a sentir esse sentimento. E para ela já é comum, já é um hábito se sentir assim e alimentar pensamentos que a façam se sentir mais desgostosa da vida, que a façam se sentir mais desanimada. Então ela se habituou. E da mesma forma que um hábito ele é criado de pouquinho a pouquinho, se você ir mudando de pouquinho a pouquinho a sua forma de olhar para as coisas e os sentimentos aos quais você quer se conectar, você pode ir mudando o seu padrão sentimental. Inclusive, gente, eu cheguei a fazer um vídeo sobre isso, que eu falei, né, da ligação entre respiração, a ligação entre sentimentos elevados, né, como funcionam os sentimentos elevados ligados à nossa consciência. Inclusive, nesse vídeo eu falo que é muito importante a gente procurar coisas que a gente traz para a nossa vida, como conteúdos, como leituras, como músicas, coisas que nos façam sentir sentimentos elevados, gente, porque assim a gente consegue criar o hábito de ter um padrão emocional mais sutil, mais saudável. E aí a gente não fica preso naqueles sentimentos viciosos, naqueles sentimentos cíclicos de amargura, de raiva, de tristeza. E a gente vê que existem pessoas, muitas vezes somos nós, que vivemos na vida dominados por um sentimento específico. Uma pessoa que vive com medo o tempo todo, uma pessoa que vive com raiva o tempo todo, uma pessoa que vive na insegurança o tempo todo, porque ela acaba se habituando a se sentir assim. Aquele sentimento, aquela emoção, acaba se tornando um conforto para aquela pessoa, porque ela está habituada, ela foi treinando a si mesma, né? Às vezes não de forma proposital, às vezes por ela não saber disso, não saber que ela estava se autotreinando, né, inconscientemente, mas ela acabou se treinando ao longo da vida, do crescimento, em ter sentimentos mais densos, em se conectar com coisas que a façam ter revolta, que a façam ter raiva, que a façam ter medo. Por isso, gente, também é muito importante a gente ter consciência se as coisas que a gente se alimenta, né, espiritualmente, de entretenimento, como música, como livro, como conteúdo, se essas coisas que a gente vai consumindo durante o nosso dia a dia, elas majoritariamente nos convidam a sentimentos mais saudáveis, mais elevados, ou elas nos convidam a sentimentos mais densos. Às vezes você gosta de ver muito, por exemplo, uma série muito pesada, um noticiário muito pesado, e aquilo sempre te conecta com sentimentos de medo, sentimentos de revolta, de indignidade. E aí você pode não perceber, mas todo dia você se conecta com esses sentimentos e aos poucos você vai criando esse padrão de ficar o tempo todo se sentindo assim. Então você não entende porque essa vida tá tão desgostosa, porque você vê tudo de forma tão pessimista. Muitas vezes é porque você tá trazendo para sua vida esses sentimentos, você tá cultuando esses sentimentos através dos conteúdos que você assiste, que te causam uma reação emocional e você fica habituado a ficar sentindo aquilo, né? Quando a gente acaba sentindo uma coisa várias vezes, a gente cria uma anestesia. Então, às vezes a pessoa ela não sabe que ela vive na raiva, que ela vive na revolta, que ela vive na amargura,
porque ela já está habituada, já é uma coisa comum para ela. Ela acha que ela não pode melhorar, que ela não pode se sentir melhor, que ela não pode se sentir feliz, alegre, grata, porque ela está habituada a um padrão de sentimentos mais denso, padrão de sentimentos não tão saudáveis. Só que isso, gente, através do autoconhecimento, do treino diário, através da meditação, através da autoobservação, a gente consegue perceber em quais momentos a gente se conecta com sentimentos densos e a gente pode escolher naquele momento não reprimir os sentimentos densos. A gente vai entender de onde eles vieram, qual é a causa deles, sem atribuir isso para outras pessoas, porque quando a gente fala que quem me causou, por exemplo, a tristeza foi outra pessoa, eu estou ignorando que essa tristeza tem uma semente dentro de mim, que ela germinou dentro de mim. Eu estou ignorando o que causou essa semente germinar. Então, eu estou ignorando todos os meus tipos de comportamentos, meus padrões de pensamentos, a minha, às vezes, falta de inteligência emocional, minha falta de maturidade emocional, e eu estou atribuindo tudo a outra pessoa. Só que às vezes eu estou me sentindo triste, não é porque a outra pessoa fez algo comigo. Às vezes eu estou triste porque eu tenho baixa autoestima, ou porque eu não estava bem naquele dia, ou porque eu já estava com uma outra questão ali que já estava me doendo, que já estava me incomodando, e a pessoa ali foi o gatilho, foi o estopim para aquele sentimento surgir. Então, quando a gente tem observação do nosso mundo emocional, a gente pode escolher não reprimi-los, observá-los, entender onde que eles começaram dentro da gente, onde estão as raízes desses sentimentos. Entendendo isso, a gente consegue curar essas questões, a gente consegue ressignificar. E aí a gente pode escolher no momento que a gente entende de onde vem um sentimento mais denso, mais negativo, a gente pode escolher focar em um sentimento mais positivo. Então, por exemplo, vamos dizer que você tenha ficado muito triste com uma situação que te aconteceu. E aquela situação te deixou triste porque nas suas vivências passadas tinha alguma situação que tinha acontecido e que acionou, por exemplo, um complexo de rejeição que você já tem. Então vamos dizer que você estava lá na roda de amigos e você chegou e as pessoas não olharam para você direito porque elas estavam preocupadas com com um problema que elas tinham que resolver. Só que você, com seu complexo de rejeição, você linkou essa situação das pessoas não te perceberem, linkou com uma situação do seu passado onde você foi rejeitado. Aí você começou a sentir aquela dor, começou a se sentir rejeitado, vamos dizer que foi assim. E aí você começa a vasculhar ali de onde começou, você percebe que foi por causa daquela situação de rejeição do passado. Quando você percebe a causa daquele sentimento, você pode começar a ressignificá-lo, ou seja, você começa a falar para si mesmo, começa a procurar entender aquela situação de uma forma menos projetiva. Então você vai olhar para aquela situação que aconteceu, que as pessoas não te olharam, você vai falar para si mesmo, não preciso ficar triste, eu não fui rejeitado, as pessoas estavam focadas em algum problema, não podiam me dar atenção naquele momento, não é porque as pessoas não me dão atenção no momento esporádico que elas estão me rejeitando, e aí a gente começa a trabalhar aquela memória, aquele sentimento. E aí, depois que a gente já consegue, né, tratar um pouco daquele sentimento, a gente pode escolher, focar, né? O que eu posso fazer de uma coisa boa agora que eu me divirta? Né? O que eu posso fazer agora que seja uma coisa divertida? Ah, as pessoas não perceberam por causa de um problema X que eu tava ali, então que tal eu contar uma piada ali? Ou que tal eu tentar conversar com essas pessoas e tentar solucionar o problema junto com elas? E aí você vai buscando se conectar com sentimentos mais elevados, com um padrão de pensamentos mais elevados. Isso é de uma forma hipotética aqui, eu inventei agora na minha cabeça, mas você pode usar isso, esse exemplo, no seu dia a dia. Então você entendendo a raiz dos sentimentos que você tem através da sua autoobservação, de você começar a se questionar e se fazer perguntas, você a partir desse momento pode começar a trocar os seus sentimentos. E aí você vai treinando um bom humor, você vai treinando a ter serenidade, você vai treinando a ter mansidão de espírito, independente das situações, porque você aprendeu que não são as situações que te controlam, que controlam os seus sentimentos, mas sim que a escolha é sua.
Ou seja, tem uma frase inclusive que diz que a gente não é responsável pelo que os outros fazem com a gente, mas a gente é responsável com o que a gente faz do que os outros fizeram com a gente. Ou seja, a gente não tem como controlar o outro, a gente não tem poder sobre como o outro vai reagir, responsabilidade sobre as situações externas, mas a gente tem responsabilidade, tem poder sobre como a gente vai reagir às situações. Então a gente não precisa ser refém das situações, a gente não precisa ficar numa situação aparentemente difícil, ficar lá se chicoteando e tendo autopiedade, e murmurando, e entrando na fossa. A gente não precisa, a gente pode ir criando, é claro, com muito treino, com muito autoconhecimento, com muita autoobservação. A gente pode criar uma resiliência, que aí aquela situação vai nos incomodar? Vai sim. Aquela situação vai nos doer? Vai sim. A gente não vai negar os sentimentos ruins, a gente vai entender de onde eles vieram, vai acolhê-los, vai sentir o luto no período que ele for necessário, mas a gente não vai ficar cultivando aqueles sentimentos, criando um hábito de ficar toda hora remoendo aquele sentimento, toda hora se sentindo mal, se sentindo inferior, se sentindo com raiva e toda hora se revoltando. A gente pode trocar o canal, a gente pode mudar com o que a gente está se conectando. E como diz nesse trecho, sempre tem coisas pra gente se utilizar, sempre tem emoções que a gente pode trabalhar, sempre tem situações esporádicas que aparecem e nos dão a oportunidade de tratar algumas questões emocionais. Então a gente sempre tem, se a gente tiver observação, atenção ao momento presente, a gente consegue perceber o momento que a gente entrou ali numa sombra, num sentimento mais denso, a gente consegue, né, se conectar com coisas positivas. Então, às vezes, você está ali sendo convidado, muitas vezes pelo social, a ter revolta, só que em vez de você entrar nessa onda e começar a ter revolta daquela situação, você pode cultivar uma postura mais imparcial, você pode tentar olhar para aquela situação procurando a luz, procurando aprendizado, procurando ver as mãos de Deus, o projeto espiritual daquela situação, o propósito espiritual daquela situação. Então você não precisa se identificar com a raiva. Você pode até ser convidado a ter raiva, sentir um pouco de raiva, mas você não cultiva ela, você não procura entrar nessa loucura, você não procura entrar nesses sentimentos impostos de fora. E escolhe, a partir desse momento, qual sentimento você vai se conectar. Então, estão te convidando para raiva e você não quer sentir raiva, você não quer cultivar a raiva, você pode até sentir a raiva, mas você não vai cultivá-la. Você vai escolher focar em coisas positivas, focar na luz, focar em coisas que te deixem bem. Claro, sem ficar ignorando a sombra, vivendo num mundo encantado, mas a gente também não precisa viver num mundo tenebroso, focando no mal o tempo todo, falando do mal o tempo todo, se protegendo do mal o tempo todo e ficar sentindo o tempo inteiro sentimentos mais densos. A gente pode mudar e deve mudar o nosso mundo emocional para que a gente possa ter sentimentos mais positivos, que a gente possa mudar o nosso padrão emocional e consiga assim ter sentimentos cada vez mais elevados e sutis. E quanto mais a gente sobe na escala emocional, mais a gente se sente bem, mais intensos são esses sentimentos positivos. Então, antes, para você, gratidão podia ser um sentimento que muito esporadicamente você sentiria, mas que por causa do seu treino e focar em coisas para agradecer, com o passar do tempo, dos meses, dos anos, você percebeu que a gratidão acaba sendo uma coisa corriqueira na sua vida, que você sente por coisas simples. Porque a questão não é situações de fora, mas sim como a gente reage a essas situações. Então, mesmo no aparente caos, a gente pode treinar, se sentir bem, se sentir pleno, ter um olhar de luz para as situações. Então, pessoal, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado da explanação de hoje, do tema de hoje. Espero que tenha feito sentido para vocês. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos, pessoal.